Hoje nós vamos pensar e refletir em Marcos capítulo 2. Diz assim então a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes Jesus a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Até o versículo 12, vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos pela bênção da tua palavra. Obrigado porque já temos sido tremendamente edificados nessa noite, através de cada parte desse culto. Mas queremos mais, ó Deus. Queremos ser edificados agora, única e exclusivamente pela tua palavra. E pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale profundamente ao nosso coração. Ó Deus, nós estamos ávidos, ó Deus, por ouvir a tua voz. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Estava vendo a biografia de Franklin Roosevelt, e o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos. Interessante que Roosevelt, ele estudou em Harvard e Columbia, mas aos 39 anos, esse homem foi acometido de uma poliomielite, e ele ficou paralítico da cintura para baixo. Então, quando viram esse homem desse jeito, muitos o aconselharam a desistir. Você está paralítico. Como que você vai querer ser presidente da maior nação do mundo? Mas Roosevelt, ele não deixou que a vida estagnasse. Ele não deixou que a sua vida deixasse de prosseguir de forma nenhuma. E ele foi o único presidente dos Estados Unidos a ser eleito 4 vezes consecutivamente. Olha que coisa tremenda. Meus irmãos, você e eu, nós enfrentamos vários dramas e várias situações difíceis na nossa vida. Agora, diante de quaisquer situações, você e eu, nós jamais podemos desistir. Nós precisamos lutar contra a estagnação, contra a letargia, desistimos na luta, no primeiro round da nossa luta. Tem gente que começa bem a sua caminhada, com muitos sonhos, com muitos ideais, com muitos objetivos, com muitos alvos. Existem pessoas dentro das nossas igrejas que começam animadíssimos, aquela chama ardente no coração por Jesus, adoram o Senhor, tem alegria em evangelizar, tem alegria em poder ler a palavra, em poder buscar a presença de Deus, são crentes animadíssimos.
mas depois também estagnam na sua vida espiritual. O povo de Deus, Israel, ficou 430 anos no Egito. E quando eles foram libertos por Deus, eles caminharam no deserto. Então eles chegaram às portas da terra prometida. Mas interessante, a história bíblica narra para nós que o retorno dos espias trouxe incredulidade tremenda. Eles ficaram então, por causa disso, 40 anos estagnados no deserto. Mesmo vendo Deus agir poderosamente na vida deles. Mas, irmãos, diante disso tudo, gostaria de convidar você hoje, aqui nesta noite, diante dos desafios da sua vida, diante dos dramas da sua existência, a que você possa reolhar os seus sonhos. Para que você possa também, em nome de Jesus, redescobrir ideais escondidos na história. Quem sabe na sua história de vida, alguns ideais sepultados em meio a decepções, em meio a frustrações, em meio a angústias, e gigantes que se levantaram na sua caminhada de fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o evangelista Marcos apresenta inúmeros milagres de Jesus. Eu gosto demais de Marcos. O evangelista ele vai trazendo para nós vários milagres. Nós vemos que é o menor dos evangelhos, mas mostra para nós aqui, essa narrativa de Marcos, um Jesus dinâmico, através de ações, através de ir e vir, de andar, de abençoar, de cuidar o dia inteiro das multidões carentes. E nós vemos que no capítulo 4 e 5, o socorro aí às multidões. Interessante que o livro de Marcos traz para nós como objetivo fazer que os leitores eles possam crescer e possam progredir na sua vida espiritual. Agora, como que nós vamos vencer muitas vezes a paralisia que nos engessa, que nos estagna? Então Deus age para que eu e você nós possamos também vencer essa estagnação. Então eu quero pensar com você rapidamente. Como que nós vamos vencer a estagnação? Como que nós vamos vencer aquela vontade de desistir diante dos obstáculos? Eu sei que todos nós temos obstáculos. Todos nós passamos por situações difíceis. Quem que não passa? Na nossa vida diária, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Todos nós enfrentamos desafios. Mas como que nós vamos vencer essa paralisia e essa estagnação? Olhando para esse texto, nós vemos que nesse texto nós aprendemos alguma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Como nós vamos vencer isso? Primeiro, através de gente que crê. Olha o versículo 5. Olha que Jesus olhou para aqueles homens, vendo-lhes a fé. Eu vou vencer a estagnação. Eu vou vencer a paralisia em qualquer aspecto da minha vida. Através de que forma? Através de gente que crê. Através da minha fé. O triunfo sobre o estado de estagnação daquele homem se deu através de gente que crê. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara quando fala para mim e para você que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível seguir em frente. Hoje pela manhã, ao ouvirmos a palavra de Deus, o estudo trazido pelo nosso irmão presbítero André, ele falou sobre isso. A questão da vida de Jó, que foi um homem que perseverou em fé, que confiou mesmo diante dos obstáculos. Tanto é que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E os irmãos conhecem toda a história de Jó. Nós vemos que nas narrativas bíblicas, Israel, ele estagnou no deserto por incredulidade. Golias, ele intimidou Israel por 40 dias com medo, porque o povo estava ali com medo. E nós vemos isso na palavra do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela ficou escondida na casa de João Marcos após a ressurreição. Meus irmãos, enquanto nós não tivermos fé, nós não seguiremos em frente. Há pessoas prostradas em todas as áreas da vida, porque perderam a capacidade de acreditar que Deus faz tudo novo. Como que eu vou vencer a estagnação? Como que eu vou vencer a minha paralisia? A partir do momento
que a fé, ela está presente na minha vida. E fé e obediência são sinônimos ali no Novo Testamento. Por isso, se você deseja vencer qualquer área da vida que você está estagnado, parado, numa letargia tremenda, nós sabemos que Deus conclama você para que você tenha essa fé no Senhor, através de gente que crê. Como tem sido a sua fé diante de Deus, diante dos obstáculos, diante das impossibilidades, diante das pessoas que estão dizendo, você não vai conseguir, não adianta, não tem jeito? Qual tem sido a sua postura diante disso? Como nós vamos vencer a paralisia, a estagnação? Através de gente que crê. Mas o texto nos mostra também, para nós vencermos isso, através de gente disposta em amor a pôr a mão no arado. Interessante, olhando nesse texto, nós vemos que os homens, eles ansiavam em ver o paralítico andar. É o desejo do coração deles. A Bíblia não dá pormenores sobre quem eram esses homens, mas esses homens estavam ali crendo que eles queriam ajudar aquele paralítico de qualquer forma, para que ele pudesse ser recuperado do seu problema. E nós oramos para que Deus intervenha, para que Deus possa fazer as coisas acontecerem, e Deus fará por meio de gente que está disposta a pegar a maca e carregá-la por amor. Meus irmãos, uma coisa que nós percebemos, há um grande problema motivacional. Eu falo, o que eu vou ganhar em troca disso? A questão da voluntariedade, a questão do compromisso de amor, da abnegação por algo que você acredita, tem dado lugar ao quê? A um comodismo, ao indiferentismo e, quem sabe, a uma terceirização. Deixa que os outros fazem. E a gente deixa de fazer. Na igreja eu toco, mas eu não estou afim. Eles que paguem alguém para tocar, eu tenho que ir ao ensaio. Puxa vida, não é fácil. É dose para leão. Ensaiar 2 horas da tarde, no sábado, como é difícil. Quantas vezes tanta coisa fica difícil para a gente. Estava lendo a história do dono dessa rede do frango assado. Ele começou vendendo frango assado para caminhoneiro na rodovia. Mas através da sua luta, da sua coragem, ele tem um império que é hoje, nessa rede do frango assado. Meus irmãos, na nossa vida, para que nós possamos vencer toda a nossa paralisia, letargia, não tem vitória sem luta, não tem luta sem adversidade, e não tem adversidade que não nos inflige a dor, que nos inflige a dificuldade. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podemos perceber que Neemias, ele saiu do palácio do rei com mordomia. Ele deixou tudo para coordenar a reconstrução de Jerusalém. Enquanto ele não se dispôs, não se envolveu, enquanto ele não colocou a mão no arado. O que você está esperando para que realmente você possa sair dessa letargia e sair dessa acomodação? Para que nós possamos vencer a paralisia e a estagnação, precisa de gente disposta em amor a pôr a mão no arado. Precisamos trabalhar. Nós precisamos nos dispor realmente de todo o nosso coração. Para quê? Para que nós possamos alcançar o objetivo presente no nosso coração. Mas um terceiro aspecto importante que eu vejo aqui nesse texto, para vencer a paralisia e a estagnação, nós precisamos de gente com um distintivo espiritual único. Com um distintivo espiritual único, que é o quê? Que é a perseverança. Meus irmãos, perseverança é um atributo espiritual. Agora, teimosia é algo carnal. Interessante que os amigos não desanimaram ante as barreiras, ante as oposições, ante as indiferenças. A dificuldade era tremenda. Como que nós vamos colocar esse homem ali diante daquela multidão? Eles perseveraram no ideal que os movia. Então, para que nós possamos vencer a estagnação, nós precisamos lutar contra o corpo mole, que muitas vezes nos impede de seguir em frente. Não olhe para o tamanho das barreiras, olhe para a grandeza do poder de Deus. Não veja os impedimentos que te atrapalham, veja a graça que a vitória contém. Estava lendo a biografia de Edmund Hillary. Era um alpinista neozelandês. Ele desejava ser o primeiro a escalar o Pico Everest.
de 8.800 metros. Em 1952, diz a história que a sua expedição foi um fracasso. Eles não conseguiram de forma nenhuma. Tentaram, se esforçaram, ele não conseguiu escalar ali o Pico Everest. Certa feita ele chegou diante dele e falou: tu já cresceste. Tu já cresceste. Ele olhou para ele e em 29 de maio de 1953, ele foi o primeiro a subir esse pico, o Pico Everest, o Monte Everest. Abraham Lincoln, ele foi derrotado inúmeras vezes na política. Ele começou com 23 anos e até 50 só foi fracasso. Ele teve um colapso nervoso e foi internado após a morte da noiva. Ele não desistiu. E aos 51 anos ele foi eleito aí o presidente dos Estados Unidos. Mas havia também a história de Tom. Tom, um dia ele voltou da escola. E o bilhete dizia o seguinte, ali, dos professores ali para os pais. Vocês precisam tirar o Tom da escola, porque o Tom ele é incapaz de aprender e ele atrapalha a sua turma. A sua mãe, então, passou a ensinar Tom. Passou a ensinar dia a dia, com perseverança, com muito esmero, com muito cuidado, com muito amor. Anos se passaram. Quando Tom era velho e morreu. E os Estados Unidos, então, quando Tom morreu, eles pararam por 1 minuto para homenagear o pequeno Tom. Thomas Edison, inventor da luz elétrica, do mimeógrafo e do microfone que a gente usa aí hoje. Você tem sido perseverante. Quantas vezes nós temos desistido, meus irmãos, no primeiro obstáculo? Não vou lutar pelo meu casamento, eu não vou lutar pela minha vida espiritual, eu não vou lutar pela minha vida financeira, eu não vou lutar por nada. Quantas vezes nós temos desistido? Por isso, para que nós possamos vencer a estagnação, a nossa paralisia, nós precisamos desse distintivo único espiritual, que é a perseverança. É o tema que nós temos trabalhado já esse ano. Perseverança como expressão de esperança da igreja. Os irmãos acham que a nossa igreja presbiteriana central de Presidente Prudente chegará agora a 80 anos. Por quê? Porque muitos homens e mulheres foram, são e continuarão sendo perseverantes. Em qualquer situação da minha vida, eu preciso ser perseverante. Jamais desanimar. Mesmo diante das pessoas que dizem, você não vai conseguir. Os apregoeiros da tragédia falam para você, não adianta tentar. Não adianta você orar, não adianta você orar pela conversão da sua família. Seja perseverante. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Acredite nisso. Isso está claro na palavra do Senhor. Não é apenas para eu, para você declamarmos bonito, não, mas é a realidade. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Quantas vezes nós ficamos, não adianta eu testemunhar do amor de Deus para o integrante da minha família. Ele nunca vai aceitar. Você é Deus? Ninguém é. Nós precisamos crer no impossível que Deus vai fazer. Nós precisamos acreditar piamente no poder da palavra de Deus que transforma vidas, no poder da palavra de Deus que cura, que transforma, no poder da palavra de Deus que faz coisas tremendas na vida do ser humano. Se eu quero vencer a estagnação, eu preciso de gente com um distintivo espiritual único, que é a perseverança. Você tem sido perseverante diante de qualquer obstáculo da sua vida? Último aspecto. Quero vencer a paralisia ou a estagnação. Preciso de gente disposta a ter o seu senso de prioridade mudado por Jesus. Ao trazerem o paralítico, os amigos fizeram movidos pelo desejo de vê-lo andando. Isso era o desejo do coração deles, um desejo plausível. Eles criam que Jesus podia curá-lo. Quando então eles baixaram esse paralítico diante de Jesus, o que o mestre Jesus fez? O mestre perdoou-lhe os pecados. Eles não o levaram para buscar o perdão dos pecados, e sim para andar. Interessante isso. A gente prestar atenção aqui. Mas Jesus, em primeiro lugar, o que ele fez? Jesus perdoou os pecados. Então, 2 aspectos importantes nesse ponto que eu quero destacar para os irmãos. Não há como
progredir na minha vida em meio ao pecado. Não tem como eu ser vitorioso. Não tem como eu experimentar triunfo na minha existência, se eu estou vivendo uma vida pecaminosa. Lembram lá de Israel e o pecado de Acã? Deus não abençoava o povo porque havia pecado oculto. Não tem como Deus abençoar a nossa família. Não tem como Deus abençoar ainda mais a igreja. Não tem como Deus abençoar em qualquer setor da minha vida, se a minha vida, infelizmente, está enraizada no pecado. Não há como progredir na vida em meio ao pecado. Outra coisa, para progredir na vida, é preciso permitir ser tratado pelo senso de prioridade de Deus. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele tem que ter prioridade na nossa vida. Quantas vezes outros deuses têm tomado prioridade na nossa vida? O Deus dinheiro, o Deus trabalho, né? Tantos deuses têm sido prioridade na vida de muita gente. Nós precisamos ter gente disposta a ter seu senso de prioridade mudado por quem? Mudado por Jesus. Meus irmãos, a minha oração é que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe de tal forma em nós, para que nós possamos vencer toda e qualquer acomodação, qualquer paralisia na nossa vida. Eu tenho certeza que assim como esse homem, ele foi abençoado por aqueles outros homens que o levaram diante de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que existe muita gente que quer abençoar você. Tem muita gente que crê. Tem muita gente que tem sido enviado por Deus para ser bênção na sua vida. E muita gente que quer realmente ser abençoado através da sua existência. Então, para nós vencermos a estagnação, é através de gente que crê, através da fé. Gente disposta, por amor, a colocar a mão no arado. Gente com um distintivo espiritual único, que é a perseverança. Sem perseverança não tem a vitória. E gente disposta a ter seu senso de prioridade mudado por quem? Mudado por Jesus. Jesus precisa ser prioridade na nossa vida. Se eu quero experimentar a vitória, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na nossa vida. Baixe a cabeça. Pai, Tu conheces, ó Deus, perfeitamente cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. E muito obrigado, ó Deus, porque através da Tua palavra, quantas lições o Senhor traz ao nosso coração. Eu Te agradeço, ó Deus, pela existência dessa igreja, desses irmãos amados e irmãs amadas, que têm caminhado, ó Pai, com o Senhor, têm vivido na Tua presença, têm procurado servir ao Senhor com alegria. Clamo a Tua misericórdia, Deus, diante de quaisquer obstáculos que têm sido, Deus, apresentados diante da trajetória da vida de cada um de nós. Mas que nós possamos olhar para Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, porque é o Senhor mesmo que dá a nós, pelo Teu Santo Espírito, essa sensibilidade de perceber o Teu amor. Nos ajude, ó Pai, a ser perseverantes. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos impulsione de tal forma que diante, ó Deus, de qualquer apregoeiro da tragédia, de gente com negativismo tão grande no seu coração, que nós possamos olhar para as impossibilidades com fé, crendo, ó Deus, que o impossível dos homens são possíveis para o Senhor, crendo, ó Deus, que no Senhor nós somos muito mais do que vencedores, crendo que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si o nosso pecado, a nossa imperfeição, as nossas falhas, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter o nosso senso de prioridade mudado por Jesus Cristo. Ó Deus, nos ajude a nos desvencilhar de todo e qualquer tipo de pecado oculto, de pecado que desagrada tanto o Teu coração, e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, permitir ser tratado pelo senso de prioridade do Senhor. Porque o maior perigo da vida do cristão verdadeiro é não estar no centro da Tua vontade. Abençoe a Tua igreja. Renova
a nossa percepção da tua vontade. Dá-nos, ó Deus, direcionamento do teu querer. E que em nome de Jesus, nós possamos ser em Cristo muito mais do que vencedores. É a oração que fazemos com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.